Bom dia, boa tarde, boa noite. É hora da gente falar sobre indicações de livros, novas leituras aqui para você que está na nossa comunidade, para você que está aqui acompanhando os conteúdos do Professor Luiz. E eu sou o Professor Luiz. Muito bem, pessoal. Eu queria começar com essa indicação aqui. Se chama Caim, é o livro do José Saramago. E quem conhece o Saramago, já ouviu falar, sabe que ele guarda aí algumas polêmicas aí, né? Principalmente por ele se considerar e se autodeclarar ateu durante toda a sua vida, né? Inclusive, ele escreveu um outro livro muito legal, quer dizer, legal dependendo do seu ponto de vista, porque causou um certo rebuliço na vida dele, que é esse aqui, ó, o Evangelho segundo Jesus Cristo, em que ele faz a sua releitura pessoal do cristianismo e das histórias bíblicas. Aqui em Caim não é diferente do Evangelho segundo Jesus Cristo, né? A ideia dele é humanizar as figuras bíblicas e dar o ponto de vista dele, né, a partir dos relatos bíblicos. Caim é uma personagem bíblica, com certeza você já ouviu falar, e isso instigou o Saramago a escrever este livro. Não é a primeira vez que ele faz isso, vocês já mostrei aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo, mas ele também fez uma outra história com a mesma mecânica de pegar uma personagem conhecida, uma personagem famosa e fazer e contar a sua história a partir de um ponto de vista original, que foi com o Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, e o Saramago contou o ano da morte do Ricardo Reis, né, que foi uma personagem que, na verdade, um heterônimo, né, que o Fernando Pessoa criou e que o Fernando Pessoa morreu. E esse heterônimo não desculpa. E esse heterônimo não morreu, né? O Fernando Pessoa terminou sua vida sem dar um destino final a essa personagem, esse heterônimo que ele criou. E aí, com Caim, Saramago vai fazer exatamente a mesma coisa. A Bíblia não fala muita coisa sobre Caim, apenas conta ali em Gênesis, né, no início, a maldição que Caim recebeu. Né? Caim, se você não sabe, né, no relato bíblico, ele matou o próprio irmão, o Abel. E eles foram aí os primeiros habitantes da terra. Né? Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva logo após a expulsão do paraíso. O que o Saramago faz é uma releitura muito particular, baseado muito no ponto de vista dele, cheio de ironias, né, cheio de provocações para as pessoas que acreditam no relato bíblico. Então é um livro que ele soa como uma provocação do começo ao fim. E o que Saramago acaba fazendo é uma coisa interessantíssima, que ele vai fazendo uma releitura daqueles primeiros relatos da Bíblia. Caim vai encontrando essas personagens bíblicas durante o livro. E vocês estão vendo aqui, ó, que não é um livro grosso, né? É um livro fino. Para quem lê livro por quilo, esse livro aqui é um livro que você vai fazer uma leitura super rápida, mas não menos densa, muito pelo contrário. Né? Em muitos momentos você vai se ver tendo que pesquisar ali o texto bíblico para entender do que ele está falando, que passagem é essa. Né? Ele encontra com Abraão, com Noé, com, nossa, todas as personagens bíblicas ali do início do Antigo Testamento. Bom, eu queria ler para vocês, eu sempre faço uma leitura rápida aqui para apresentar o livro para vocês, nas indicações, e aí eu queria ler o diálogo do Caim, né, quando ele é confrontado por Deus por ter matado o irmão. Na verdade, o Saramago ele se sentiu muito provocado pela ideia de que Deus não aceitou a oferta de Caim. Né? Por que não aceitou? Esse sempre foi o questionamento do Saramago. Né? E aí, partindo disso, ele cria um diálogo. E aí, eu não sei se vocês já viram a escrita do Saramago. Né? O Saramago não separa o texto em parágrafos. Né? É bem interessante da gente ler, porque talvez se você nunca leu nenhum livro dele, você se sinta perdido no começo. Mas a verdade é que depois a leitura acaba fluindo, você vai entendendo como que funciona, né, a escrita dele. Bom, aí vamos lá. Vou ler o diálogo aqui, né, de Deus com Caim. Que fizeste com teu irmão? Perguntou. E Caim respondeu com outra pergunta. Era eu o guarda-costas de meu irmão? Mataste-o. Assim é, mas o primeiro culpado és tu. Eu daria a vida pela vida dele se tu não tivesses destruído a minha. Quis pôr-te à prova. E tu, quem és para pôres à prova o que tu mesmo criastes? Sou o dono soberano de todas as coisas. E de todos os seres dirás, mas não de mim nem da minha liberdade. Liberdade para matar? Como tu foste livre para deixar que eu matasse Abel.
quando estava na tua mão evitá-lo. Bastaria que por um momento abandonasses a soberba da infalibilidade que partilhas com todos os outros deuses. Bastaria que por um momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade, só porque não devias atrever-te a recusá-la. Os deuses e tu, como todos os outros, têm deveres para com aqueles a quem dizem ter criado. Esse discurso é sedioso. É possível que o seja, mas garanto-te que, se fosse Deus, todos os dias diria: abençoados sejam os que escolhem a sedição, porque deles será o reino da terra. Sacrilégio. Será, mas em todo caso, nunca maior que o teu que permitiste que Abel morresse. Olha o tom que ele usa aí na narrativa. Não é exatamente o começo, né? Ele começa ali falando sobre Adão e Eva, sobre o paraíso, sobre a expulsão do paraíso e tal. Mas aqui já é o momento ali que ocorreu o assassinato. Todo mundo sabe a história do Caim, então não é spoiler. E esse diálogo é um diálogo que não está na Bíblia. O Saramago inventou essa história. Ele inventou esse diálogo, né? Que na verdade Caim confronta Deus. É meio interessante essa passagem, né? Dizendo que na verdade Abel morreu porque Deus não interveio, porque Deus poderia ter feito algum tipo de intervenção. Então esse é o tom, né, do livro daí para frente. Para quem né, aceita as provocações do Saramago, é um livro absurdamente controverso, né? Mas é uma visão bastante humana, né, da história que é divinizada, que é a história do cristianismo. Então acho que vale a pena a leitura, né, principalmente para você sentir que provocações são essas, né, e o ponto de vista que ele coloca, e também para lazer, para diversão, para ficção. Afinal é ficção, né? O Saramago ele não está reescrevendo a Bíblia, ele está criando uma ficção, ele está criando uma história baseada no relato bíblico. Beleza? Então fica aí o convite para vocês, para essa provocação do Saramago, para esse livro que se chama Caim, para quem tiver interesse aí ler. Então essa é a nossa indicação. Valeu, galera!